Meu nome é Jorge Canhoto, sou professor no Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra desde 1986, primeiro como assistente e depois como professor após o doutoramento em 1995. Aqui no departamento leciono algumas disciplinas relacionadas com a licenciatura em Biologia e também com o mestrado em Biodiversidade e Biotecnologia Vegetal. Essas disciplinas são a Biotecnologia Vegetal, a Fisiologia Vegetal, Recursos Florestais e Desenvolvimento das Plantas. Em relação ao motivo que me traz aqui, o livro que eu escolhi é este, O Triunfo dos Porcos, do George Orwell. É um livro escrito por este autor inglês, o George Orwell, cujo o nome verdadeiro era Eric Arthur Blair. O livro foi escrito em 1943, 1944 e foi publicado em 1945. As dificuldades na publicação do livro tiveram a ver com o facto de, por um lado, o livro ser uma crítica ao regime da União Soviética e a Stalin, e na altura, como sabemos, os ingleses e os americanos e os russos combatiam os nazis e, portanto, o governo inglês não via com muito bons olhos estas críticas ao regime da União Soviética. Por outro lado, outra dificuldade um pouco mais prosaica que o Orwell teve em publicar o livro teve a ver com o facto de as personagens principais do livro serem porcos, o que não é propriamente uma coisa muito interessante. E, portanto, alguns editores diziam ao Orwell, então, mas porcos, só menos fossem uns animais mais interessantes, sei lá, cães ou qualquer coisa assim parecida, talvez o público aceitasse o livro de uma outra forma. E, portanto, depois de várias peripécias, o Orwell conseguiu publicar o livro que se tornou um sucesso de vendas e é hoje ainda um dos livros mais lidos e mais vendidos por esse mundo fora. O livro, como eu já tive a oportunidade de dizer, é uma crítica ao regime stalinista da antiga União Soviética, mas numa perspectiva mais geral ele pode ser uma crítica a qualquer regime totalitário. Parte da história se passa numa quinta inglesa que é gerida por um proprietário e que explora os animais. Nessa quinta há vários animais e um desses animais, que é o porco mais antigo da quinta, chamado Major, tem um dia um sonho e sonha com uma quinta livre dos humanos. Num tempo em que nós vivemos numa Europa à beira do colapso e em que os nacionalismos por essa Europa fora começam um pouco a surgir, há que ter alguma cautela na forma como nós entregamos o poder às pessoas e esse livro é uma ilustração muito clara desses cuidados que nós devemos ter. Depois desta análise sobre O Triunfo dos Porcos, que foi um livro que eu li pela primeira vez quando tinha uns 12, 13 anos e que achei muito interessante na altura, a minha formação política aos 12 anos era muito reduzida, mas foi um livro que eu li essencialmente pelo título, é isso que acho que acontece muitas vezes, quando nós nos interessamos por um livro, o título chama mais ou menos e, portanto, é um aspecto muito importante dos livros. E que depois reli várias vezes e cada vez que reli há sempre pormenores muito interessantes sobre esta história dos porcos. Um outro livro que eu gostaria de referir, agora de uma forma mais breve, é A Origem das Espécies, do Charles Darwin, que é talvez o livro científico mais conhecido e que eu escolhi porque é um livro mais da minha área, que eu já li algumas vezes e que é um livro extremamente interessante. Qualquer aluno de Biologia deveria ter este livro como leitura obrigatória. O livro é por demais conhecido, portanto, nele Darwin expõe as suas ideias sobre a evolução das espécies. Não me vou alongar muito sobre ele, mas não gostaria de deixar passar esta oportunidade sem falar neste livro. A obra de Darwin pode ser consultada online, onde estão disponíveis todos os livros publicados por Darwin durante a vida toda
em inglês, mas existem também traduções de alguns dos livros para diferentes línguas. Há uma tradução também da Origem das Espécies em português. E gostaria de terminar com um pensamento de Samuel Johnson sobre os livros, que diz que os livros são como os amigos, ou seja, devem ser poucos e bem escolhidos.